Se a inteligência artificial continuar evoluindo, o seu trabalho pode deixar de existir. Mas esse não é o maior problema. O problema é outro. Se as máquinas fizerem tudo, quem vai ter dinheiro para comprar? E quem vai continuar ficando rico? Empresas sempre tiveram um objetivo: ganhar mais dinheiro, gastando menos. Se existe uma forma de produzir mais, com menos pessoas, elas vão fazer. Porque empresa não tem emoção, tem lucro. E agora, elas encontraram a ferramenta perfeita: a inteligência artificial. Mesmo ainda sendo imperfeita, ela já está substituindo pessoas e está melhorando todos os dias. Hoje, uma única inteligência artificial consegue fazer o trabalho de várias pessoas: atendimento, edição, análise, até programação. E isso não é teoria, já está acontecendo. Em alguns casos, menos de 10 sistemas fazem o trabalho de mais de 200 pessoas. Agora pensa nisso: 200 pessoas substituídas por máquinas. Antes, uma pessoa precisava trabalhar horas para fazer tarefas simples. Hoje, uma inteligência artificial faz isso em segundos, sem salário, sem férias, sem custo. Estudos mostram que até 40% dos empregos podem ser impactados e até 300 milhões de trabalhos podem desaparecer. Isso não é só emprego, é renda sumindo da economia. Em call centers, isso já começou. Empresas que usam inteligência artificial contratam menos e demitem mais, porque a conta é simples. Máquina custa menos que gente, mas aqui está o problema que ninguém está falando. Se as pessoas ganham menos dinheiro, elas consomem menos, e quando o dinheiro para de circular, a economia inteira sente. A economia funciona como um ciclo. Você trabalha, recebe dinheiro e gasta. Outra pessoa recebe esse dinheiro e continua o ciclo. Se isso quebra, tudo trava. Existe uma história famosa de um empresário que aumentou o salário dos funcionários para que eles pudessem comprar os próprios produtos. Mas a verdade é outra. Ele fez isso para manter controle e não perder funcionários. Mesmo assim, essa história mostra algo importante. Sem pessoas com dinheiro, não existe consumo. Agora pensa no presente. Se milhões de pessoas perdem renda, elas deixam de comprar. E até quem ainda trabalha passa a gastar menos, por medo. E é aqui que tudo muda. As empresas não precisam mais vender para todo mundo. Elas podem focar só em quem tem dinheiro. Isso já acontece hoje. Jogos gratuitos. Milhões jogam, mas poucos pagam. E sustentam tudo. Alguns gastam milhares, enquanto outros não gastam nada. Agora pensa no que isso significa. Não é sobre quantidade de pessoas, é sobre quem realmente paga. E isso muda tudo, porque empresas não precisam mais de milhões de clientes. Elas precisam de poucos que gastam muito. E quando você leva isso para o mundo real, o cenário fica ainda mais claro. Hoje, grandes empresas ganham mais dinheiro vendendo caro para menos pessoas do que vendendo barato para muita gente. E isso explica uma coisa importante. Porque o luxo nunca esteve tão forte. Carros mais caros, viagens mais caras, produtos cada vez mais exclusivos. Enquanto isso, a maioria das pessoas continua lutando para pagar contas básicas. E essa diferença não é por acaso. Ela está aumentando. Porque existe uma mudança acontecendo. Silenciosa, mas muito poderosa. O dinheiro está saindo de quem trabalha e indo para quem possui ativos. E isso não começou agora. Nos últimos anos, quem investiu viu seu patrimônio crescer. Enquanto isso, quem depende só de salário viu o poder de compra cair. Inflação sobe, custos aumentam e o salário quase não acompanha. Agora junta isso com inteligência artificial. Menos empregos, menos renda, menos dinheiro circulando. E, ao mesmo tempo, mais eficiência, mais lucro e mais concentração de riqueza. Isso cria um efeito perigoso, porque quanto mais dinheiro se concentra, menos pessoas participam do jogo. E quanto menos pessoas participam, mais difícil fica entrar. É como se existissem dois mundos. Um, onde o dinheiro trabalha sozinho, e outro, onde as pessoas trabalham cada vez mais para ganhar cada vez menos. E a inteligência artificial acelera isso, porque ela reduz o valor do trabalho, mas não reduz o valor dos ativos. Na verdade, faz o contrário.
Quanto mais automação, mais valiosos ficam os negócios, os investimentos. E quem controla esses ativos? Agora, deixa eu te mostrar uma coisa. Em 1929, aconteceu a Grande Depressão. Milhões de pessoas perderam seus empregos. Empresas começaram a quebrar. Mas o problema não era só falta de trabalho, era falta de consumo. As pessoas não tinham dinheiro e quando ninguém compra, as empresas não vendem. E quando as empresas não vendem, elas demitem ainda mais. E isso vira um efeito dominó. Desemprego gera menos consumo gera mais desemprego. E o ciclo continua. Agora pensa nisso. Naquela época, isso aconteceu sem inteligência artificial. Agora imagina isso acontecendo com máquinas substituindo pessoas, em escala global. E é aqui que tudo se conecta. Se empresas conseguem produzir mais, com menos pessoas, o lucro aumenta. Mas esse lucro não vai para quem perdeu o emprego. Vai para quem controla o sistema. Vai para quem investe. E é por isso que a maioria das pessoas está olhando para o lado errado. Elas tentam ganhar mais, trabalhando mais. Mas o jogo mudou. Hoje, quem cresce de verdade não depende só de renda, depende de patrimônio. Renda paga contas, mas patrimônio gera liberdade. E enquanto muita gente está presa no esforço, outras estão focadas em construir ativos, investimentos, negócios, fontes de renda. E isso faz toda a diferença, porque renda depende do seu tempo. Mas ativos funcionam sem você, e se você não entender isso, vai continuar correndo, sem sair do lugar. Porque o sistema recompensa quem entende dinheiro e penaliza quem depende só de esforço. Agora a pergunta não é mais se a inteligência artificial vai mudar tudo. Ela já está mudando. A pergunta é se você vai se adaptar, se você vai continuar dependendo do seu tempo ou se vai começar a construir algo que funcione sem você. Porque no final, existem dois caminhos: trabalhar pelo dinheiro ou fazer o dinheiro trabalhar por você. E essa escolha vai definir o seu futuro. Agora você já entendeu. O jogo não é sobre trabalhar mais, é sobre estar do lado certo. Porque enquanto muitos correm atrás de dinheiro, outros fazem o dinheiro correr atrás deles. Se esse vídeo te fez pensar, já deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Eu quero saber. E se você quer aprender a jogar esse jogo de verdade, se inscreve no canal. A escolha é sua. Bom investimento!